No curso Centro Espírita Visão Geral, abordaremos o tema o Centro Espírita e o seu papel na sociedade. Aliás, é um tema bastante oportuno, considerando o momento em que nós vivemos, em que houve uma expansão do movimento espírita, e eu diria também de uma forma muito clara, um espraiamento das ideias espíritas para a sociedade como um todo, e isso faz com que aumente o interesse, que haja uma maior demanda pelas informações de natureza espírita. É essa realidade que faz com que muitas pessoas também passem a buscar a participação, o apoio dos espíritas junto a alguns movimentos da própria sociedade. Portanto, é extremamente oportuno em nossos dias uma reflexão: qual é o papel do Centro Espírita na sociedade atual? A propósito, nós podemos remeter lá na origem da doutrina espírita. Em uma das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde o espírito Erasto escreve sobre a missão dos espíritas. E ele inicia por dizer: "E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão." Nós estamos num momento em que há realmente uma receptividade e um respeito às ideias espíritas e ao próprio movimento espírita. É dentro deste contexto da realidade que o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, quinquênio 2007-2012, fixou como uma das diretrizes a participação na sociedade. É interessante lembrarmos rapidamente que, num passado, houve uma certa distância do movimento espírita com o contexto da sociedade. Houve até um momento onde havia uma certa confusão ou falta de entendimento entre o que seria política no relacionamento entre as pessoas, no relacionamento com as organizações da nossa sociedade, e o que seria política partidária. Ou seja, o Espiritismo, através do nosso movimento, não estimula a mistura com a atividade de política partidária e movimento espírita. Mas, em realidade, política é o que todos nós estamos fazendo, inclusive com a política de levar uma boa informação, de contribuir com a preparação do homem de bem. Mas quando nós falamos na participação na sociedade, ainda no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, há um momento em que é apresentada inclusive uma ilustração, onde mostra a preparação do trabalhador espírita como uma das personagens que estão inseridas no contexto geral do movimento espírita. E isso deve acontecer dentro de cada centro espírita e também junto ao trabalho das entidades federativas estaduais e também a própria Federação Espírita Brasileira, através do seu Conselho Federativo Nacional. Mas, se nós preparamos um trabalhador espírita que vai exercer de uma forma continuada sua tarefa, sua atividade dentro do centro espírita, nós vamos nos dirigir a um público. E este público pode ser o frequentador real, efetivo, encarnado, que está lá no centro espírita, o potencial, o simpatizante, e hoje nós temos o virtual. Aliás, é o que está acontecendo agora, porque nós estamos aqui em pleno ensino à distância. E nós temos aí participantes virtuais deste curso. É, portanto, neste momento, nessa nova situação, é que nós vamos lembrar que o estudo,
a prática e a divulgação da doutrina espírita estão assentadas, sem dúvida nenhuma, na codificação, nas obras de Allan Kardec. Mas nós podemos também aqui evocar o espírito André Luiz, que no livro Conduta Espírita, publicado pela FEB, tem uma frase de magistral importância: a educação da alma é a alma da educação. Ou seja, é uma das ideias centrais para trabalharmos o papel do centro espírita no contexto da própria sociedade. E é junto então a essa sociedade é que nós vamos lembrar que ela é um conjunto de pessoas, de organizações públicas, privadas e também organizações não governamentais. Aliás, em nosso país, a Constituição que foi promulgada no ano de 1988, ela é basicamente municipalista. Ela amplia a participação do povo, da sociedade, em definições, inclusive em decisões em nível de município. Daí a realização hoje, junto aos municípios, de comissões, de ações que vão trabalhar na área da educação, da saúde, de assistência social e muitas outras. Por isso, é um momento em que as organizações públicas, privadas, se abrem, né, para a participação da própria população. A respeito, nós lembramos do seguinte: nós espíritas, participando desta sociedade, nós estamos também atendendo àquilo que está anotado em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, faz uma anotação de rodapé na questão 930 do Livro dos Espíritos, onde ele escreveu: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário, porém as suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça, na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Aí está, portanto, um dos fundamentos para a nossa ação junto à sociedade. E o que não dizer do ensino moral do Cristo? Todo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos conclama a uma nova ordem social fundamentada na mensagem do próprio Mestre. Mas também podemos lembrar aqui do Espírito Bezerra de Menezes, que no encerramento de um congresso internacional do Espiritismo realizado em Brasília no ano de 1989, durante uma manifestação psicofônica por Divaldo Pereira Franco, disse o seguinte: espíritas, não creais que o vosso compromisso com a vida é uma viagem agradável ao país da fantasia, ou uma excursão ao oásis do prazer. Propusestes a obra da edificação do bem. Abri os braços para que o amor se expanda em um hino de solidariedade universal. A hora é de ação. Portanto, Bezerra de Menezes em espírito nos transmitem uma ordem. A hora é de ação. Essas reflexões sobre a participação no contexto da sociedade nos fazem lembrar das campanhas, a título de ilustração, porque há muitas outras ações, das campanhas aprovadas pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, como a campanha O Melhor é Viver em Família, aperte mais esse laço, a campanha Em Defesa da Vida e também a campanha Construamos a Paz, Promovendo o Bem. Essas campanhas são permanentes e elas levam contribuição do movimento espírita para a sociedade.
E a Federação Espírita Brasileira, inclusive, imprime opúsculos de cada uma dessas campanhas para que haja uma ampla distribuição. E oferece, inclusive, um livro dando orientações e propostas de programa para curso, de seminários, com base nas 3 campanhas: família, vida e paz. Assim, esta contribuição pode ser efetiva. Nós temos exemplos belíssimos em todo o Brasil, mas eu posso citar um exemplo sem prejuízo do valor e da importância dos demais. No estado do Amapá, a Federação Espírita do Estado do Amapá implementou o projeto Semear, e que inclui, inclusive, um convênio que foi efetivado com a Secretaria de Educação do Estado para que a campanha em defesa da vida fosse levada pelo espírita, pelo dirigente, pelo representante da federação, para todos os alunos da rede pública do estado do Amapá, e inclusive disponibilizando estes opúsculos publicados pela Federação Espírita Brasileira. Desde o ano de 2005, a Federação Espírita Brasileira vem tendo uma participação efetiva e decisiva na campanha em defesa da vida Brasil Sem Aborto, integrando essa mobilização nacional. E aqui nós podemos ver algumas ilustrações, por exemplo, de faixas nessa manifestação que ocorreu em Brasília, a Marcha em Defesa da Vida, no ano de 2008. Na Praça da Sé, uma manifestação pública na cidade de São Paulo, também com a participação da FEB e de outras lideranças espíritas do estado de São Paulo. A Marcha em Defesa da Vida em Brasília, em agosto de 2009, onde as faixas da FEB diziam muito clara: em nome dos espíritas, a Federação Espírita Brasileira defende a vida e apoia o movimento Brasil Sem Aborto. E entre muitas outras faixas de natureza espírita nessa marcha em Brasília, há uma delas, inclusive, que destaca uma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Assim, este é um exemplo de uma contribuição do pensamento espírita a movimentos sociais e com uma participação definida em todo o Brasil. Ou seja, nós estamos num cenário onde há muitas personagens no movimento espírita: o trabalhador espírita com a sua preparação, o público espírita e a quem nos dirigimos, e o contexto onde nós estamos inseridos. Porém, na base de tudo, como causa, nós temos ali a doutrina espírita. E é essa que deve orientar todas as nossas ações no contexto e na participação junto à sociedade. Lembramos aqui de um livro publicado pela FEB, Entre Irmãos de Outras Terras, onde nós temos a participação dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira nos idos de 1965 em eventos no exterior. André Luiz entrevista o espírito William James e este fornece uma orientação basilar. Temos aprendido que não surgem construções estáveis ao impulso do improviso. A seara espírita pede plantação de princípios espíritas, e não existe plantação eficiente sem cultivadores dedicados. Ampliemos a nossa área de concurso individual e elevemos o nível de compreensão das nossas responsabilidades com a obra do Espiritismo. Assim, ele conclui dizendo o seguinte: cremos seja possível sintetizar diretrizes para nós todos no seguinte programa: sentir em bases de equilíbrio, pensar com elevação, falar construtivamente e estudar sempre e servir mais. Vejam, portanto, o compromisso que nós temos, inclusive com a sociedade. Daí a razão do Espírito Emmanuel, no livro Estude e Viva, no último capítulo,
analisar a questão da divulgação do Espiritismo sob a ótica da caridade. E ele lembra das várias formas onde nós podemos contribuir com a divulgação das ideias espíritas. Pelo exemplo, pela dedicação, das mais simples, de maneira que todos nós, em qualquer faixa social, em qualquer condição intelectual, temos condições dentro do centro espírita e no movimento espírita de fazermos também a nossa contribuição para com a divulgação. E ele sintetiza essas várias ações dizendo o seguinte: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Assim, quando nós falamos na participação dos espíritas e também na contribuição, no papel dos centros espíritas junto à sociedade, nós não estamos nos referindo só às práticas assistenciais, apenas às ações que nós executamos dentro do movimento espírita, mas também às contribuições que nós levamos além da ambientação espírita para toda a sociedade, sem qualquer ideia de proselitismo, a título de contribuição para com a melhoria da sociedade. A propósito, podemos dizer de uma forma clara que o Centro Espírita e o movimento espírita organizado em qualquer município poderá dar a sua cota de colaboração, junto inclusive aos conselhos municipais previstos pela Constituição brasileira, na área da assistência social, na área da educação, da saúde, da terceira idade, mas também, em algumas situações, o movimento espírita pode estar presente, por exemplo, contribuindo com a defesa civil em momentos de calamidades, contribuindo com a sociedade, eu diria com a humanidade, fazendo trabalhos junto à população de valorização da preservação do meio ambiente, ou seja, valorizando o mundo físico onde nós estamos inseridos. Ou seja, nós deixamos aqui para vocês, ao refletirmos sobre o Centro Espírita e o seu papel na sociedade, a mensagem registrada em o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, porque é exatamente o grande trabalho que nós espíritas poderemos fazer, a grande contribuição para com a sociedade, é fazer com que a ética e a moral básica dos ensinos do Mestre Jesus, que são dilatados pela compreensão espírita, possam efetivamente contribuir para a preparação de uma nova era para a humanidade, com o engrandecimento e o aperfeiçoamento da nossa sociedade e da nossa humanidade.